e dá a entender que aí, para Zelensky, a casa caiu. Pois é, o que é que ocorre aqui, só para contextualizar, você entender tudo, e eu trazer aqui, como eu trago na matéria, né? Zelensky entra em pânico. Sabemos, evidentemente, que Zelensky tem uma boa oratória, tá? Consegue se desenvolver muito bem na fala e tudo mais, né? E é interessante observar que, vez ou outra, que conseguimos pegar que ele omite a verdade em algumas circunstâncias, principalmente em que, quando se refere a números, né? Vez ou outra ele cita a quantidade de baixas, a quantidade de soldados presentes no fronte, quantos coisas dessa natureza, ele como fica contando várias histórias ao longo da sua jornada, ele vai esquecendo um pouquinho ali, outra aqui, e em outros casos é mais difícil perceber. Mas o que é que ocorre? Mais recente, ele andou dando entrevista agora nos últimos dias, e tem sido muito claro o quanto Volodymyr Zelensky tem, tem tá o semblante preocupado. E tem um motivo. Uma das grandes preocupações dele chama-se Donald Trump. O que é que ocorre? Independente se você concorda ou não com as ações de Donald Trump, da política dele em si, das ações, enfim, do que ele faz, o que ele pensa, mas uma coisa, né, como eu sempre trago aqui no canal, olha, nunca seja torcedor, tudo bem, torça, mas que saiba discernir um pouco do que acontece. E com a chegada de Donald Trump, né, vencendo as eleições da Casa Branca, o impacto político interno, mas principalmente externo, foi gigantesco. Está sendo gigantesco. Como alguns dizem, até disruptivo. E com um detalhe importante em meio a tudo isso. Diferente do Trump 1, né, do seu primeiro mandato, esse segundo mandato está sendo marcado por ações muito rápidas. Porque, diferentemente de outras situações, Trump esbravejava, sempre esbravejou ou fala algumas coisas, né? Você tem que sair pegando no ar um pouquinho. Dessa vez ele não só esbravejou, mas executou. Por isso que alguns países e alguns indivíduos, dentre eles Zelensky, está tão preocupado. Exatamente porque Trump já tem uma postura mais agressiva por si só. Nas suas negociações ele é mais agressivo. E junto com esse segundo mandato ele está agindo também na mesma proporção que fala. Essa tem sido a preocupação. E aí as últimas ações que ocorreram, né, as questões com o México, com o Canadá, com o Panamá, agora com El Salvador, vai cooptando, né, cada um dos países, só um detalhe, com El Salvador não houve exatamente a ameaça externa explícita, só que El Salvador vai começar a receber alguns migrantes, né, para lá, na sua seu super presídio que tem lá. Mas, ou seja, ele vai ampliando seus tentáculos. E aí vem a questão da Ucrânia e o papel americano em tudo isso, tá? Então, beleza, Trump está mudando tudo. Tem as questões militar também, industrial, econômica. Trump tem uma preocupação muito maior hoje com os Estados Unidos. Isso eu venho trazendo essa informação já há um certo tempo. Um dos primeiros vídeos de 2025, inclusive, eu trouxe exatamente isso. Tá? Lá o que esperar de 2025 na geopolítica, eu cito o caso de Trump, que apesar dele se destacar com as questões externas, a preocupação dele maior seria com o país. América primeiro. E aí chega a situação em que o que se sabe até agora, com todo esse barulho do USAID, ou ZAID, como alguns abreviam, né, como terminam na pronúncia. Primeira coisa que ficou claro e que está ficando cada vez mais claro é que, primeiro, dá claramente a entender, isso não sou eu que estou falando, são os jornalistas, principalmente os jornalistas americanos, estão soltando gradativamente as informações que quem está fazendo esse trabalho, Elon Musk, né? De redução de custos. É o trabalho de Elon Musk reduzir custos. Descobriu gastos malucos, absurdos com a USAID. E aí onde entra a questão, descobrindo-se que, por exemplo, governos
democratas como Obama, Biden, financiaram uma série de agendas evidentemente voltadas para as questões woke, e mais do que isso, se sabe que tudo indica que houve então financiamento do que ocorreu na Ucrânia em 2014. Evidentemente com o objetivo de desestabilizar o país. Não só na Ucrânia, mas em vários países. Mas o nosso foco aqui é a Ucrânia. Além disso, teve toda essa questão de desestabilizar, de confirmar nessa questão de aliança energética entre a Europa e Rússia. Tem um monte de coisas desse tipo estranhas que ocorreram nesse período, tá? Que ocorreram nesse período, que até hoje questionam o que foi que ocorreu. O que foi que Angela Merkel, da Alemanha, fez, né, para terminar se aliando tão forte à Rússia e virando tão dependente do gás russo como a Europa terminou ficando. A Ucrânia é descrita para muitos como um peão, é um jogo geopolítico muito maior, onde os americanos usaram a USAID e outras organizações para promover revoluções chamadas coloridas e golpes de Estado, financiando grupos, manipulando outros. A CIA, só para você ter uma ideia de tudo isso que está ocorrendo, a CIA, inclusive, já até notificou dizendo o seguinte: olha, agentes da CIA, funcionários da CIA, quem quiser sair agora por livre e espontânea vontade, saiam. Daremos a vocês 8 meses de salário. Agora, se ficarem, as coisas vão ser diferentes. Inclusive, alguns podem ser até acusados de algumas manipulações. Então, a casa está caindo. E aí a casa começou a cair. Se começou a cair internamente, lá para a USAID e outras entidades, chegou na Ucrânia. E é onde entra a questão do desespero Zelensky. Segundo, mais uma vez, não sou eu que estou afirmando, não são vozes da minha cabeça, são os relatórios que estão saindo da USAID e das empresas ligadas a receberem alguns milhões dessa entidade, exatamente colocando Zelensky em meio a todo um conceito bem problemático relacionado à corrupção, tá? Vem cada vez mais sugerindo, alguns órgãos de imprensa estão sugerindo que grande parte dos fundos enviados pelos americanos para a Ucrânia foram desviados. Eu volto a repetir. Eu não estou afirmando nada, só estou dizendo que vários órgãos de imprensa americano, vários jornalistas independentes também, estão chegando à conclusão pelas informações de relatório, pelo que vem ocorrendo, pelo que os ucranianos vêm falando. Os próprios ucranianos também, a imprensa ucraniana, não toda, alguma, né, chegando à mesma conclusão, em que Zelensky é retratado como uma figura que enriqueceu enquanto o país era destruído, onde uma das principais agendas em meio a tudo isso era a manutenção da destruição. Era o papo de até o último homem. Se você perceber bem, com a chegada de Trump, não só essa questão da USA caiu, mas junto com ela toda uma agenda do tipo, peraí, precisamos rever Ucrânia. Percebeu? Até um tempo desse atrás, Zelensky ganhou até a fama de pidão, né? Que eu diga Orbán é que gosta de reclamar vez ou outra sobre essa postura de Zelensky, né? Que chega em alguns eventos internacionais e tem líderes que ficam correndo. Tem vários vídeos por aí na internet, fácil de você encontrar. Teve um evento do Fórum Econômico recente em que Zelensky participou, que teve uma hora que alguns empresários cumprimentaram por elegância, e, enfim, e evidentemente é um contato, mesmo que seja um país que está em guerra, mas é um país, é um presidente, então tem toda uma pompa. Cumprimentou como, né, deve ser cumprimentado. E Zelensky ficou puxando o cara lá, o empresário, para um canto. Na realidade não era nem um empresário, era um ministro. Pior que eu não lembro agora qual foi o país, tá? Tentando puxar ele para um canto para conversar algo.
E ele já sabia o que era a conversa, ele dizendo que não, que tinha uma outra agenda, ele estava saindo, e aí conseguiu se sair. Era Zelensky, mais uma vez, cercando um dos muitos líderes nesses eventos. Já virou até piada em meio a alguns diplomatas sobre essa ação. Só que essas ações até então eram toleráveis. Mas mais recente, no próprio Fórum Econômico, isso já mostrou-se claramente que não está mais tão tolerável assim. Se nos bastidores não estão, publicamente também não, cada vez mais os países reclamando de que vão ter, os europeus principalmente, vão ter que pagar a conta da guerra. Se tocaram só agora que eles, a União Europeia, que a OTAN, é quem vai ter que, no final das contas, pagar a conta. Uma conta cara de uma guerra que poderia ter sido encerrada antes. Não estou questionando aqui dizendo que a Rússia está certa ou que está errada. O meu questionamento é que esse conflito poderia ter encerrado muito tempo atrás. Quem levou o próprio Zelensky a toda essa situação foram eles mesmos, a OTAN, junto com, na época, os americanos. Teoricamente, se pensavam numa paz, e essa paz, né, disse, não, vamos para a guerra, nós vamos ajudar você, Zelensky. E aí a corrupção tomou conta, a improbidade, de uma certa forma, tomou conta, e as ações mais malucas possível começaram a ocorrer no fronte, o que está resultando do que você está vendo agora, um avanço gradativo, porém eficiente dos russos, uma degradação das tropas ucranianas. Inclusive o próprio, estava vendo aqui numa matéria, Robert F. Kennedy Jr., que é agora secretário, né, que barra ministro da saúde, como se fosse, né, eles chamam de secretário lá, confirmou que, por exemplo, os Estados Unidos sim estavam envolvidos no que ocorreu em 2014. Ele, Kennedy Jr., Robert F. Kennedy Jr., menciona que os Estados Unidos financiaram protestos, segundo ele, né, os Estados Unidos financiaram protestos e ajudaram a derrubar um governo democraticamente eleito que se recusou a alinhar-se com o Ocidente. Essas declarações são apresentadas como uma confirmação de que a guerra na Ucrânia já foi orquestrada há um certo tempo. Ou, por exemplo, você acha que o que ocorreu na Síria foi por acaso? Que logo depois de toda a confusão de alguns países terem se unido, os Estados Unidos entre eles, e depois os Estados Unidos ficou com a riqueza principal da Síria, com o petróleo. Ah, mas são os curdos. Mas quem administra e quem tem a maior porcentagem são os americanos. Aí vem um outro detalhe meio a tudo isso. Na Ucrânia está começando a acontecer a mesma coisa. Trump já começou até a dizer. Então, independente quem seja a agenda, existe uma agenda maior de supremacia americana, né? Tanto que os americanos já começaram a dizer, olha, Trump, né? Eu estou interessado em algumas coisas de vocês, ucranianos, né? Então tá aí. Chegando já na parte final, há também uma questão da Europa que é o seguinte. No final das contas, a Europa vai ser a grande perdedora nesse conflito com a elite europeia, de certa forma, destruindo a própria Europa. Dá para perceber claramente que a Europa já não é mais o mesmo bloco do passado. Aquele bloco do final dos anos 90, início dos anos 2000, de moeda forte e etc. Outra questão importante é que esse distanciamento, né, a aproximação, dependência da Rússia, depois a tentativa de sair da Rússia, que trouxe grandes complicações. Países estão reclamando muito disso, freando a chamada locomotiva europeia, por exemplo, que é o caso da Alemanha. A Alemanha está freada, tá, e está absurdamente comprometida com um monte de problemas. E aí é onde entra a questão todinha, que é o seguinte. Zelensky sim está preocupado, a Europa bem mais, talvez, dependendo do contexto. Quando eu falo Europa, alguns países principalmente. Mas Zelensky preocupado porque todo o ciclo de corrupção
está sendo descoberta agora, está começando a cair. Todas as máscaras começaram agora a cair. O conflito se aproxima de um entendimento. E detalhe, em um entendimento de cessar fogo e futura paz, sem inclusive a presença talvez até do próprio Zelensky, que poderia, já teve a fase de herói, né, do conflito, o Ocidente elogiando, e aí descobriram coisas absurdas. Eu vou evitar falar algumas desses absurdos da USAID, porque como eu não vi o relatório, eu só vi blogueiros citando. Então, às vezes eu fico preocupado, porque às vezes o cara é mais torcedor e já replicou de outra pessoa. Então, eu não vou dar detalhes, tá? Mas de que são absurdos, sim, são absurdos. E que já se sabe de um monte de questões de corrupção, sim. Então, por isso que cada vez mais, além de estar perdendo no fronte, no dia a dia lá no conflito, Zelensky começa agora a perder a sua credibilidade. Já vem perdendo, como eu falei, a credibilidade internamente entre os mais próximos, os países mais próximos, né? Foram basicamente ficando alguns, porque é aquela história, temos que ficar até o final, não tem o que fazer. O caso francês, por exemplo, até mesmo o caso da Alemanha, o caso polonês, idem, até porque a Polônia, de certa forma, precisa apoiar até o final, porque faz fronteira lá com a Rússia, com Belarus e tudo mais, então depende, né, de certa forma, ter esse cuidado devido. Mas aí tá a situação. Me diz o que é que você acha de tudo isso, se concorda, se discorda, se tem algo a acrescentar no que eu acabei de falar, inclusive se achou interessante esse formato padrão meio que editorial que eu estou trazendo aqui. Deixa teu comentário, vai ser muito importante. Lembra do joinha também, se não é inscrito no canal, se inscrever no canal. E tem outras formas de ajudar o canal aqui abaixo na descrição. Valeu, grande abraço.